Estatinas. Milhões de pessoas tomam esses medicamentos para controlar o colesterol, para proteger o coração, e elas salvam vidas. Isso é fato. Mas para algumas pessoas elas vêm com um mistério, um efeito colateral bem doloroso, dores musculares muito fortes. Por que será que um remédio tão importante pode causar tanto sofrimento? É uma história de detetive molecular que a gente vai desvendar agora. E aqui está o centro do problema. De um lado, a gente tem a prevenção de ataques cardíacos, algo fundamental. Do outro, uma dor muscular que pode ser tão forte a ponto de incapacitar. A pergunta que ficou no ar por anos foi: como é que pode um mesmo remédio fazer as duas coisas? E olha, não é um problema raro não. Cerca de 10% das pessoas que tomam estatinas sentem esses sintomas nos músculos. É um número bem expressivo. E o impacto é tão grande que muita gente acaba parando de tomar um remédio que poderia literalmente salvar a vida delas. É um dilema e tanto. E isso nos leva à primeira parte dessa nossa investigação, o que ficou conhecido como o paradoxo da estatina. A grande questão era, por que o medicamento feito para agir lá no fígado estava causando problemas nos músculos do corpo todo? A principal suspeita era um tal de efeito fora do alvo. Pensa assim, é como se o remédio fosse um míssil teleguiado, certo? O alvo principal dele é o fígado, mas, por algum motivo, no meio do caminho, ele acabava acertando outra coisa que não tinha nada a ver, os músculos. Tava claro que a estatina não estava agindo só onde deveria. Faltava descobrir qual era esse outro alvo. E como em toda boa história de detetive, a investigação precisava de uma pista sólida para seguir. E essa pista acabou vindo da genética. A grande virada aconteceu por causa de um único caso. Um paciente que tinha uma reação extremamente forte às estatinas. Quando foram analisar o DNA dele, os pesquisadores acharam a peça que faltava no quebra-cabeça, uma mutação bem específica num gene chamado RYR1. De repente, a investigação tinha um suspeito principal. Mas o que é esse tal de HIR1? De forma bem simples, pensa nele como o portão principal dentro de cada célula dos nossos músculos. Ele quem controla a entrada e saída de cálcio, e é o cálcio que dá o sinal para a contração muscular acontecer. Sem ele funcionando direito, nada se mexe. É uma peça absolutamente vital. E quando a gente olha a estrutura dele, dá para ver que não é um portãozinho qualquer. É uma máquina molecular gigantesca, super complexa. E claro, como toda máquina complexa, se uma pecinha der defeito ou se algo de fora interferir com ela, todo o sistema pode falhar. É aqui que a nossa história fica muito interessante. Com o suspeito identificado, os pesquisadores entraram na fase, digamos, forense da investigação. Era hora de encontrar a prova definitiva, a arma do crime. A hipótese era ousada. E se a estatina não estivesse só lá no fígado fazendo o trabalho dela? E se ela estivesse, de alguma forma, se ligando fisicamente a essa proteína RY1 lá nos músculos e atrapalhando a função dela? Era preciso ver isso acontecer. E aqui está, a prova irrefutável. Usando uma tecnologia incrível chamada microscopia crioeletrônica, que consegue tirar fotos de moléculas em altíssima resolução, os cientistas conseguiram uma imagem da proteína RR1. E o que eles encontraram? Exatamente isso aqui. A molécula da estatina literalmente encaixada no portão de cálcio. Era a prova do crime, bem na cena do crime. E as evidências não pararam por aí. A análise foi tão detalhada que mostrou não apenas mas 2 lugares específicos onde a estatina se agarra na proteína. Isso provou que não era um encontro por acaso. Era uma interação precisa, quase como uma chave se encaixando perfeitamente, só que na fechadura errada. Tá, e qual a consequência disso na prática? Essa ligação funciona como um calço de porta, sabe? Ela mantém o portão de cálcio, o R1, meio aberto o tempo todo. E isso causa um vazamento lento, mas constante, de cálcio para dentro da célula muscular. Esse vazamento crônico gera um estresse na célula que leva à fraqueza e, no fim, à dor que as pessoas sentem. Ok, ter a prova molecular era um passo gigantesco. Mas ainda faltava provar que era essa interação que de fato causava fraqueza muscular no organismo vivo. Era preciso conectar a molécula ao músculo. Para fazer isso, eles criaram camundongos de laboratório que tinham exatamente a mesma mutação genética RIR1 encontrada naquele paciente do início da história. Era o cenário perfeito para testar a hipótese. Será que a combinação da estatina com essa genética vulnerável realmente causaria fraqueza muscular? E os resultados? Bom, o gráfico fala por si só. Foram impressionantes. A linha preta representa a força muscular normal, dos camundongos que receberam só placebo. Agora, acompanhe a linha vermelha. Esses são os camundongos com a mutação que tomaram a estatina. A queda na força muscular é nítida, é inegável.
A teoria molecular tinha acabado de ser comprovada na prática. A redução foi de quase 29% na força máxima de um músculo vital como o diafragma. Para a gente ter uma ideia, uma fraqueza dessa magnitude pode afetar até a respiração, a resistência física. A ligação entre a estatina e o AR1 com defeito não era mais uma teoria, era um fato, com consequências bem reais. Identificar o problema é metade da batalha, certo? A outra metade é encontrar a solução. E o bom é que, ao entender o mecanismo exato do problema, uma nova porta se abriu para um tratamento em potencial. Foi aí que os cientistas trouxeram um segundo jogador para a história, um composto chamado S107. A função dele é justamente o oposto do que a estatina estava fazendo. Ele foi projetado para funcionar como um remendo para o portão RY1, ajudando a fechar ele direitinho e, com isso, parar o vazamento de cálcio. E o resultado foi simplesmente espetacular. Vamos olhar o gráfico de novo. A linha verde mostra os camundongos que receberam a estatina junto com o novo composto, o S107. Repara como a linha verde sobe e fica praticamente colada na linha preta, a do placebo. A fraqueza muscular desapareceu por completo. Isso não só confirmou a causa do problema, como provou que ele podia ser revertido. Então, resumindo essa história toda, as estatinas podem sim se ligar a um portão de cálcio nos músculos, o RY1, e causar um vazamento que leva à dor. Isso acontece com mais intensidade em pessoas que já têm uma falha genética nesse portão. E a ótima notícia é que já existe uma forma de consertar esse vazamento, o que abre um caminho incrível para um tratamento que neutralize esse efeito colateral. Isso tudo nos leva a pensar numa ideia revolucionária para o futuro, né? Essa descoberta vai muito além de só resolver o mistério das estatinas. Ela abre as portas para uma era de medicina personalizada. Imagina um futuro onde um simples teste genético possa dizer, antes mesmo de se tomar a primeira pílula, como o nosso corpo vai reagir a um remédio, permitindo evitar os efeitos colaterais antes mesmo que eles apareçam. Será que a gente está nesse caminho?